Olá, pessoas, bem-vindo aí ao módulo 3 de História 3, Unidade 3, ou módulo 3 também, Guerra Fria, né? Módulo aí que a gente começou a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, passamos aí pelo governo Vargas e depois agora o mundo dividido, né? O mundo dividido entre dois blocos de poder, uma bipolaridade, conhecida aí na história e na geografia como a Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria? A gente pode definir essa Guerra Fria, né, uma das grandes definições que a gente vai ver ao longo dessa aula, que foi uma política bipolar após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando aí, bipolaridade, né, dois polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética, né? De um lado, ideias capitalistas defendidas pelos Estados Unidos, do outro lado, ideias socialistas, né? Defendidas aí pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? URSS. Dentro dessa bipolaridade, a gente tem um país específico, né? Um país que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha. A Alemanha ficou bem no centro dessas transformações bipolares, porque ela foi um país escolhido para legitimar essa ordem bipolar. Foi dividida após a Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de influência: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, sendo que esses 3 primeiros países, países capitalistas, países ocidentais, fizeram grandes investimentos nas suas áreas de influência. Em contrapartida, o outro lado, né, o lado oriental, o lado da Alemanha, foi administrado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas que não obteve tantos êxitos assim em termos econômicos e em termos de progresso para a sociedade. Então, observa comigo aí, o lado capitalista exaltava o progresso, o consumo e o livre mercado, né, além da liberdade de expressão, ideias criadas aí a partir do American Way of Life, né, o modo de vida americano, na década de 1920, principalmente o consumo, né? Você é o que você tem, você é feliz porque você consome, que você ajuda a economia a girar. Do outro lado, né, os socialistas do leste alemão, do lado oriental, mostravam o crescimento industrial em torno de uma economia planificada, ou seja, exaltavam um modelo na qual o Estado, né, o governo, controlava os meios de produção e estabelecia as metas do que e do como produzir. Para se ter uma ideia, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética era tão grande que, para os países da Alemanha Ocidental e aliados dos Estados Unidos, este último país criou o Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Um plano de enviar bilhões de dólares para reconstruir os países aliados, né, os países europeus que foram destroçados pós-Segunda Guerra, durante, né, a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que mais ou menos na época, né, em 1947, 13 bilhões de dólares foram enviados à Europa para ajudar nessa reconstrução. É, né? Uma forma aí de fazer com que as raízes do capitalismo ainda continuassem vivas nos países da Europa Ocidental e, consequentemente, aumentar a influência dos Estados Unidos naquela região do mundo, né? E, obviamente, no mundo inteiro. Algumas rivalidades acontecidas aí durante esse período conhecido como Guerra Fria. Em 1949, nós vamos ter a criação de uma aliança militar com os países banhados ali pelo Oceano Atlântico no hemisfério norte, né? E aí a gente tem os Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa foi a aliança militar criada pelos países capitalistas. Alguns anos depois, em 1955, é assinado o Pacto de Varsóvia, na cidade de Varsóvia. Esse pacto era também um acordo militar entre potências que pregavam ou que compartilhavam de ideais socialistas, né? Então você tem uma rivalidade militar aí criada pela OTAN e pelo Pacto de Varsóvia, né? Vai ter uma expressão cunhada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que é a cortina de ferro, expressão ideológica utilizada para designar quais são os países que estão de um lado da cortina, capitalismo, e do outro lado da cortina,
socialismo. Né? Lembrando que essa cortina dividia a Europa em leste e oeste. Leste europeu, socialismo; oeste europeu, ou Europa Ocidental, capitalismo. Além disso, pessoas, era uma rivalidade tão gigante, tão grande, principalmente dentro da Alemanha, que em 1961, no dia 13 de agosto, foi criado o Muro de Berlim, né? Foi construído o Muro de Berlim, que dividiu a capital alemã entre Berlim Oriental, socialista, e Berlim Ocidental, capitalista. Esse muro foi construído quase que do dia para a noite, separou famílias inteiras, e quem vivia em uma área da cidade não podia visitar quem vivia do outro lado da cidade. Então, pessoas inocentes foram prejudicadas, foram separadas por conta dessa ideologia bipolar da Guerra Fria, né? Um dos lados tristes deste evento. Na década de 1950, nos Estados Unidos, nós vamos ter o macartismo, né? Ideia aí criada pelo Joseph McCarthy para perseguir quem discordava das ideias capitalistas e idolatrava as ideias comunistas. Mais uma vez, o comunismo aí sendo alvo de perseguição e de medo, né, dos políticos opositores a essa ideia, como se o comunismo fosse algo monstruoso. Então, houve prisões, houve espionagens, houveram processos que levaram várias pessoas a serem presas apenas por pensar diferente, né? Chamada caça às bruxas nos Estados Unidos durante a década de 50. Além disso, pessoas, durante a Guerra Fria, né, um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, né, não teve um duelo entre essas duas potências. Porém, essas duas potências incentivavam revoluções socialistas por parte da União Soviética e governos ditatoriais por parte dos Estados Unidos pelo mundo. Então, a gente não vai ter conflitos diretos entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas teremos conflitos que vão ser apoiados e incentivados, financiados por esses dois países, cada um defendendo o seu lado, né? Então, os Estados Unidos vão combater as revoluções comunistas e vão apoiar diversos regimes autoritários na América Latina, principalmente a ditadura aqui no Brasil na década de 1960. Na União Soviética, havia a ideia de defender o fim da propriedade privada, mas a elite governamental gozava de um alto luxo e um alto conforto, né? A população passava por situações de extrema pobreza em algumas regiões do país. Ainda na União Soviética, né, qualquer oposição à política vigente, né, ao comunismo ou às ideias tanto do Joseph Stalin quanto depois do Nikita Khrushchev, o seu sucessor, era considerado uma traição e passível de julgamento, prisão e, em muitos casos, até execução. Certo? Conflito ideológico. Mas acompanha comigo. Se durante toda a Guerra Fria não houve um único enfrentamento armado entre essas superpotências, né, Estados Unidos e União Soviética, o mesmo não pode ser dito em relação aos países que estavam sob a área de influência dos blocos, ou seja, aquele que a gente falou. Não houve conflito entre esses dois países, mas esses dois países incentivavam e financiavam conflitos armados pelo mundo afora. Então, você tem aí a Guerra do Vietnã, na década de 60, Vietnã do Norte versus Vietnã do Sul, a Guerra da Coreia, Coreia do Norte versus Coreia do Sul, e etc., né? Os conflitos, pelo menos em relação à Coreia, se iniciaram quando a Coreia do Norte, que era parte do bloco comunista, invadiu a Coreia do Sul, que era capitalista. Dias depois, os Estados Unidos, temendo uma intervenção soviética e chinesa na Coreia do Sul, aprovaram o envio de tropas para apoiar os sul-coreanos, né? Guerra que resultou na divisão entre as duas Coreias. Então, para não ficar bagunçado, para ninguém interferir, vamos dividir. E dividiu. Coreia do Sul capitalista, Coreia do Sul mais socialista, mais ditatorial. Aqui nós temos uma foto divulgando aqui o consumo, né? Então, uma sociedade capitalista, ela é feliz porque ela consome muito, porque ela tem muitos bens. Do outro lado, jovens russos em que valorizavam o quê? A educação e o conhecimento. Então, a propaganda ela foi muito utilizada para mostrar os lados positivos dos dois sistemas. E os negativos? Os negativos
tinha que pesquisar. O governo nenhum vai falar os seus pontos negativos. Durante a década de 60, 70, 80 e 90, essas tensões ficaram mais acirradas e se congelaram mesmo, né? Se o termo é Guerra Fria, algumas tensões ficaram extremamente congeladas. Em 1962, crise dos mísseis em Cuba. O que se deu essa crise? O governo da União Soviética instalou mísseis de armamento nuclear na ilha de Cuba, uma ilha que tem uma proximidade muito grande com os Estados Unidos. John Kennedy, na época presidente dos Estados Unidos, interpretou essa colocação de mísseis em Cuba como uma declaração de guerra, né? Então você tem ali mísseis soviéticos em Cuba, então é fácil alcance até os Estados Unidos. Houve uma tensão, houve uma reboliço, mas 10 a 15 dias depois, se eu não me engano, o Nikita Khrushchev retirou os mísseis de Cuba. Em contrapartida, pediu para que John Kennedy tirasse os mísseis estadunidenses da Turquia, país esse que faz proximidade com a Rússia. Em 1963, foi assinado o TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a fim de que outros países tivessem acesso a um arsenal tão poderoso, militarmente falando, né? Durante esse período, né, dessa ordem bipolar, os anos 50 e 60, houveram países que não se adaptaram a nenhum lado, ao lado A, nem ao lado B, nem ao primeiro, nem ao segundo lado, né? E aí esses países se organizaram em um movimento chamado de países não alinhados, que são os países de terceiro mundo, né? Você tem o países de primeiro mundo capitalistas, isso lá na década de 50 e 60, tá bom? Países do segundo mundo, países socialistas, e países do terceiro mundo, países que tentavam ser neutros, né, em relação à bipolaridade da época. Na década de 80, a União Soviética passa por uma grave crise econômica, porque só investia em armamento bélico, a corrida armamentista, uma competição ideológica e militar com os Estados Unidos, lançamento de satélite, né? O Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a visitar a órbita da Terra, astronauta esse russo. Anos depois, o homem foi à Lua, né, com os estadunidenses chegando até o satélite natural da Terra para provar quem era mais poderoso que alguém. Então, você tem uma série de rivalidades que, dentro da União Soviética, ocasionaram em crise econômica. E aí, em 1985, Mikhail Gorbachev assume a liderança da União Soviética e promove a perestroika e a glasnost, né, uma reestruturação econômica e uma transparência política. Isso vai desagradar alguns líderes internos, fazendo com que o país, além de uma crise econômica, passe por uma crise política, e isso vai para as outras repúblicas da União Soviética, chegando ao fim aí um país que foi criado lá em 1922, né, a URSS, e chegando ao fim também as bases da força do socialismo. E lembra lá do Muro de Berlim, que foi um dos marcos da Guerra Fria e da divisão do mundo, capitalismo e socialismo? Pois é, ele também chegou ao fim em 1989, né, no dia 9 de novembro. Foi o dia em que a Alemanha Oriental foi aberta para a população inteira e, consequentemente, a cidade de Berlim, né? A cidade de Berlim estava dividida, então automaticamente temos que destruir o muro para nós vermos os nossos conterrâneos, né, do outro lado. A partir da década de 90, né, de 1990, vamos ter o predomínio do neoliberalismo, um mercado que regula a si mesmo, sem a intervenção do governo ou com uma intervenção mínima. E é a partir de 1990 que nós vamos ter novos países, né, como alguns países do leste europeu, a Croácia, Bósnia e Herzegovina, etc., vão adquirir independência. Alguns países vão deixar de existir, como a Iugoslávia. Vamos ter novas políticas voltadas para o mercado, voltadas para privatizações, etc., além de que teremos uma nova ordem mundial. Valeu, até a próxima.